Hello and welcome to one more class. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje, a gente vai aprender de maneira bem direta como que a gente usa o Simple Present, mas para criar negativas e questions. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente pode descrever o que a gente não faz na nossa rotina e perguntar sobre a rotina das outras pessoas, as ações que elas praticam no dia a dia. Então, esse é o foco da nossa aula de hoje. Então vai ser um resumo completo e vai ser a única aula que você vai precisar assistir sobre isso. Seja bem-vindo ao nosso Bootcamp. Se você está assistindo a primeira vez, eu te aconselho a acompanhar todas as outras aulas da playlist, porque nós já estamos na aula 4. Se você está acompanhando esse Bootcamp, já todas as aulas, so welcome to one more class. E se você já é meu aluno, eu enviei esse vídeo para você absorver um pouquinho mais de conteúdo, tirar suas dúvidas e depois na aula a gente praticar um pouco mais. Então, seja bem-vindo. Hello and welcome. How are you, dudes? Are you fine? So that's nice. So, bora lá, né, então. Galera, nas aulas do Bootcamp, a gente tem aprendido as estruturas do inglês, a mentalidade que a gente tem que ter quando aprender inglês. A gente já viu o presente simples do verbo to be, a gente já viu o presente simples na afirmativa, que é exatamente o que a gente viu aqui, ó, que eu coloquei como review. A gente entendeu o uso do presente simples, que é muito importante. O simple present, it's used for routines and habits. Então, quando eu quero falar de rotinas e hábitos, eu uso simple present, no question about it. Então, esse é o detalhe. Qual a estrutura que a gente usa para isso? Subject, verb and complement. Ou seja, eu tenho uma pessoa que pratica uma ação e eu dou algumas características para essa ação. O interessante é que a gente tem aprendido que essa estrutura ela funciona sempre e hoje a gente vai ver uma adaptação dela que vai ser bem simples, mas vocês precisam prestar atenção para não cometer erros, mas é bem tranquilo. E qual é o detalhe? A gente não usa o verbo to be, que simplesmente indica um estado, né? O ser e estar. A gente agora começa a usar action verbs. E eu quero lembrar que na aula de hoje, eu coloquei até isso aqui para não esquecer. Today we don't change the tense, we change the structure. Então a gente não vai mudar o tempo verbal, ou seja, a gente continua falando de rotina. E a mudança na estrutura que a gente vai fazer é simplesmente para indicar negatives and questions. Ok? E qual é o primeiro passo que a gente tem que entender para criar negativas e questions? Que a gente precisa entender muito bem uma palavrinha estrutural. Qual é essa palavrinha estrutural? O do. Se você não sabe o que é uma palavrinha estrutural, eu te aconselho a assistir a nossa primeira aula, que foi essa daqui, que no bloco 4 da aula eu te explico direitinho o que é uma palavra estrutural e o que é uma palavra de significado e qual a diferença delas e por que a gente precisa entender a existência delas, ok? Então pode ir lá, não vou perder o tempo de ninguém aqui explicando agora, porque tá nesse vídeo que eu coloquei no card aqui em cima que tá passando. Então pode voltar lá e tirar sua dúvida e depois já vem para cá. Destacando, só um destaque, se você, que eu acho que eu já falei, mas se você é novo aqui, então assiste as outras aulas antes de continuar aqui, porque vai ser importante. Mas se você só quiser tirar sua dúvida de construir negativas e questions, pode ficar aqui com a gente. Então, voltando, a gente precisa utilizar o do quando a gente vai criar essas novas estruturas. E a importância da gente entender ele como structural word é simplesmente porque esse do, que é structural word, ele é diferente de uma ação, ele não representa uma ação. Ele é um helper, ok? Ele é um ajudador aqui, ele é um auxiliar verb. Então ele vai funcionar como auxiliar. E qual que é a diferença? Eu trouxe essas frases em vermelhos, nas quais a gente tem duas ações, o do e o work, que são verbos, ou seja, eles indicam ação. E por isso que eu coloquei action aqui. Por exemplo, I do my homework. Digamos que eu sempre faço meu dever de casa de manhã, então eu posso falar I do my homework in the morning. Então eu tenho o do representando isso. E aí eu também tenho o work, que também indica uma ação. I work from home. Ou seja, I work from home, é o meu hábito, ok? Então a gente tem essas imagens aqui para ajudar. Por que que é importante a gente entender isso aqui? Porque nesses casos o do tem tradução no português, ele tem significado. Quando ele funciona como helper, ele tem significado? Ele não tem. Vamos ser bem direto. Você não vai traduzir o do em português, tá? Ele vai simplesmente ser utilizado para trazer uma ideia para a frase. Ele vai trazer a ideia de a frase estar na negativa ou a frase estar como question, fazendo uma pergunta, um questionamento. Então, esse é o detalhe, como nesse exemplo aqui, ó. I work from home. I do not work in the office. Tenta, se você entende um pouco de inglês, tenta criar uma tradução para esse do. Aqui eu sei que é fazer, mas e aqui? Não tem, ele não existe. Ele simplesmente é usado para indicar que eu estou negando aqui. Então ele funciona como um ajudador, auxiliary, ok? Então esse é o detalhe.
Então, I do not work in the office. Então, ele funciona como auxiliar. O que que isso indica? Que quando eu for construir as frases, eu uso ele para indicar que a frase vai para negativo. Mas, teacher, não é só usar o not? Esse é o detalhe. No inglês, não. Se eu falar para você, por exemplo, I not work in the office, provavelmente o gringo, o native speaker, ele vai entender o que você está querendo dizer. Mas ficaria como se em português eu estivesse falando, eu não trabalhar em escritório, ok? Ficaria meio arcaico não, meio errado mesmo, falando de maneira errônea aqui. Então, esse é o detalhe que vocês têm que entender. Então, quando eu vou criar a negativa, eu preciso entender do uso dele, e o uso dele não tem significado de tradução. Ele só vai ter a ideia que ele transmite, que no caso vai ser de negação. Ele vai se juntar com not para literalmente indicar que aquilo está negando algo. Como que eu crio? Lembra da estrutura que era só subject, action and complement, ou seja, uma pessoa, uma ação e um complemento? Aqui eu adiciono do ou uma outra versãozinha dele que a gente já vai entender como usar, que é o does, junto com o not. Que nem a gente vê aqui, ó, uma pessoa que do not, ou seja, não indicando uma negação, work, que é a ação in the office, ou seja, uma pessoa que não faz algo em algum lugar. Ou seja, eu não trabalho no escritório. Essa é a lógica por trás do uso do do. Então, isso daqui é a estrutura. Subject, do or does, com o not, e uma ação com o verbo e o complemento. Então, teacher. Então, aqui eu só quero fazer uma pergunta. Tá ficando claro até aqui? Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo para responder, principalmente se eu tiver tempo, ok? Mas o detalhe é, se vocês observarem a diferença, não é grande, ó. É simplesmente que a ação, ela tá na negativa. E como é que eu coloco a ação na negativa em inglês? Diferente do português, que é só colocar um não, no inglês eu preciso colocar o do not com o verbo. Então eu preciso desse auxiliar. E aqui eu criei uma variação que é a mesma coisa desse aqui, mas em vez do do, eu uso does. E por que que essa variação existe? Simplesmente porque a única conjugação que a gente tem no inglês, que a gente até estudou aqui, é quando eu tenho he, she and it no presente. Então, diferente daqui que eu só uso pessoa, ação e complemento, que fica I play in the morning, or I study in the morning, or I wake up in the morning. Quando eu uso he, por exemplo, digamos que eu esteja falando do meu irmão. My brother studies in the morning. He studies in the morning. Então eu tenho essa ação aparecendo para ele, terceira pessoa do singular. Então adiciono o S no verbo e aqui a gente tem algumas regras de escrita. E aqui não muda. Quando eu tenho he, she and it, eu também tenho algumas regras, mas a gente vai ver um detalhe. Quando eu estou criando aqui a frase pro I, you, we, you and they, eu simplesmente acrescento o do not ou o don't para criar a negativa. Então eu posso falar I do not play in the morning, you do not play in the morning, ou eu posso usar a contração. We don't play in the morning, you don't play in the morning, they don't play in the morning, or they don't study in the morning, or I don't study in the morning, you don't study in the morning. Então a gente tem essa construção. Não muda muita coisa, eu só acrescento o don't ou o do not. É como se em inglês a gente acrescentar apenas o not, a gente colocasse o do também. Ah, teacher, mas não faz sentido. No português, eu sei que no português não é assim. Você não está aprendendo português, você está aprendendo inglês. Então você tem que seguir como eles falam lá. Não adianta você ficar questionando. É o jeito que o americano fala, é o jeito que o britânico fala, é o jeito que o nigeriano fala, é o jeito que todos os países que falam inglês falam. Não tem por que a gente questionar. É assim que o idioma deles funciona. Desculpa o desabafo. Porque tem muita gente que, mas não faz sentido. Eu sei que não faz sentido pra gente português. Não é português, é outro idioma. E aí, voltando pra cá, quando eu tenho he, she and it, eu simplesmente vou acrescentar o does not. Só que olha que interessante. Aqui eu acrescentava o S no verbo, que nem tá aqui, ó. Play, studies e wakes up. Só que quando eu acrescento o does, olha o que acontece com o verbo aqui. Ele perde o S. Então eu posso colocar tanto does not como doesn't. E aí o que eu tenho que fazer com o verbo da frente? Remover o S, voltar para a forma normal. Olha que legal isso. O que torna mais fácil ainda, porque a gente não precisa ficar lembrando de colocar o S em todos os verbos, a gente pode só colocar o does aqui. Então, ó, he does not play in the morning, she does not play in the morning, it does not play in the morning, he doesn't play in the morning, she doesn't play in the morning, it doesn't play in the morning. Então, essa é a construção. Vou explicar como que vocês vão fazer para treinar
esses verbos de maneira, a construção dessas frases de maneira que vai fixar na mente de vocês. Mas por enquanto, o que eu preciso que vocês entendam é que essa é a construção. E como vocês podem ver, tá muito calor, mas eu não vou desistir de preparar essa aula aqui para vocês. Até aqui alguma dúvida? Novamente, coloca aí nos comentários que eu tiro essas dúvidas de vocês. Se você é meu aluno, só me manda mensagem no privado, já tem meu número e eu tiro lá, respondo a dúvida que você tiver. Se você está gostando do conteúdo até aqui, eu tenho que pedir, agora eu sou youtuber, então se inscreve aí no canal, porque eu sempre vou estar postando vídeos como esse, deixa o seu like e compartilha com alguém que está precisando entender esses conteúdos. É algo rápido para você fazer, mas que ajuda bastante a divulgar o canal e eu entender que os conteúdos realmente estão te ajudando. Então, continuando aqui, a gente tem o bloco 4, Simple Present Questions. E aqui entra a mesma lógica, ok? Eu mantive, aqui a gente construiu com do e aqui com does. Então aqui é a mesma coisa. Quando eu tenho he, she and it, eu vou usar o does. E aí o que eu faço aqui? Jogo ele para cá e coloco o does aqui. Olha que simples. E aqui eu construí uma pergunta. Eu adiciono aqui. E o que acontece quando eu tenho he, she and it, mas eu já usei o does? O verbo perde o S. Então eu tiro o S daqui, eu coloco o Y aqui, né? Tiro o IS nesse caso e tiro o S daqui. E aí fica, does he play in the morning? Does she study in the morning? Does it wake up in the morning? E para cá é mais fácil ainda, porque eu não preciso mudar os verbos, eu só preciso acrescentar o nosso famoso do. E aí eu transformei isso aqui numa pergunta. O único detalhe que eu quero trazer para vocês é que depois a gente vai aprender as perguntas de WH, que a gente gosta de chamar de information questions, porque eles adicionam informação. Essas aqui são apenas yes or no questions. Yes or no questions. Porque se você parar para pensar, quando eu pergunto do you play or do you study in the morning, você tem duas opções de resposta no geral. Yes, I study in the morning or no, I don't study in the morning. Mesma coisa aqui. Se eu quero saber se meu irmão, pensando aqui no exemplo, eu sempre vou usar, meu irmão acorda de manhã. Does he wake up in the morning? Eu tenho como responder yes, he wakes up, né? Que é só a frase na afirmativa. He wakes up in the morning. Ou eu posso falar na negativa. No, he doesn't wake up in the morning. Então, esse é o detalhe interessante que vocês têm que ter em mente. Não é tão complicado e essas perguntas são de sim ou não. Yes or no. Então, eu dou duas opções, isso ou aquilo, para a pessoa sim ou não. E a pessoa vai me responder. Teacher, mas às vezes eu pergunto algo de sim ou não e a resposta é outra coisa. Na verdade, eu tenho que explicar mais. Beleza, eu entendi. Eu sei que isso existe, isso se chama comunicação. O idioma ele funciona de maneira aleatória. Eu posso perguntar, por exemplo, se alguém estuda de manhã. Então, eu posso perguntar se minha esposa estuda de manhã. Does she study in the morning? E a resposta pode ser mais ampla do que isso. Eu posso estar dizendo que ela geralmente estuda, mas agora, nesse momento, ela está de férias. Posso. Ok? Mas isso é mais para frente, quando você tiver mais maturidade. Agora você tem que entender a estrutura base. Se você não treina e entende essa estrutura base, não adianta você ficar pensando em construir frases diferentes, ok? E aqui vem uma leve comparação. E aqui eu vou passar a dica, assim que eu explicar essa comparação, do que você tem que fazer para conseguir aprender inglês de uma vez por todas e absorver isso aqui. And oh my God, guys, it's so hot here today. Tá muito quente. Eu pensei que tava mais fresco, mas no começo da gravação já era. Mas beleza. Então até aqui a gente viu isso. Olha só a comparação que legal. Então eu tenho as frases, elas não mudam muito. Eu só tenho que acrescentar o auxiliar de pergunta, uma palavra de estrutura para me ajudar na estrutura ali. Então fica I work every day na afirmativa. Na negativa, I don't work on weekends. E para fazer uma pergunta, do you work every day? Então fica aqui. Quando eu tenho que acrescentar o S, que é quando eu tenho he, she and it, aí fica she works every day. She doesn't work on weekends. Does she work every day? Então, esse é o detalhe. E aqui vem uma pergunta. Beleza, a gente entendeu toda a estrutura. Isso é gramática, teacher. Como que eu consigo aplicar isso para realmente utilizar no dia a dia? Simples. Na verdade, é mais simples do que parece. Observa aqui comigo. Aqui eu tenho alguns dos verbos que a gente pode utilizar. Nem todos aqui vão dar certo a gente utilizar sobre rotina, foi o que eu falei na última aula também. Só que eles vão ajudar a gente
a ter uma base de alguns verbos que a gente pode utilizar para falar sobre rotina, sim. E aí o que que a gente faz? A gente começa a criar a estrutura. Eu entendi que a estrutura é sujeito, e geralmente o sujeito eu vou começar sempre para ficar mais fácil, utilizando um pronome. I, you, she, he, it, we, you and they. Então a gente vai utilizar isso aqui. E aí o que que é interessante além disso? Eu já tenho alguns verbos e que nem eu dei a dica aqui, você pode pedir para uma LLM, um GPT, um Gemini, qualquer um que você quiser utilizar, para te trazer mais verbos que estão dentro da sua rotina. E eu te aconselharia a pedir para ele trazer os 20 principais verbos baseados na NGSL que podem ser utilizados em rotina. Literalmente, esse é o prompt. Por favor, me traga os 20 principais verbos em inglês baseados na NGSL que podem ser utilizados para descrever rotina. Escreve isso que vai dar certo. Você vai ter uma lista de 20 verbos. Aí o que que você faz? Você começa a criar, você tem 20 verbos. Então você vai criar 20 frases na afirmativa com o I. Então, por exemplo, aqui, I have e um complemento. I have English class in the morning. Beleza. Agora, I do. I do my homework in the afternoon. E aí, assim você continua. Say, go, get, make, know, think, take, see, come, want, use, find, give, tell, work, call. Então você vai criando essas frases ali. E aí, depois que você criou em todos os 20 verbos com I, você coloca essas 20 frases na negativa. E aí você coloca mais essas 20 frases para fazer uma question. Você tem 60 frases apenas com I para falar de você mesmo, tanto na negativa como para fazer perguntas. Olha que legal. São 60 frases que você construiu. Só que a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São só 7? Espera aí que eu... Ok. I, you, é isso mesmo. 1, 2, 3. Eu perdi um aqui. I, you, he, she, it, we, you and they. Meu cérebro bugou aqui agora, mas tudo bem. Eu acho que tá certo. Que 7 são 9? Meu Deus do céu. Olha o cérebro bugando, guys. É o calor. Beleza. A gente tem 9 pronomes aqui. E olha que interessante. Se eu tenho 9 pronomes e eu consigo criar 60 frases, porque eu vou criar 20 frases na afirmativa, 20 frases na negativa e 20 frases de pergunta com cada um deles, então eu tenho 100... oh my God. São 60 frases. 60 vezes o 9, a gente pega 6 vezes o 9. São 540 frases que vocês vão construir aí. Tá pouco? Ou são muitas frases que você aprende em inglês? E aí, quando você for criar essas frases, você vai pesquisando complementos diferentes. Os que eu ensinei aqui, que são os mais padrões, é a gente colocar complementos de tempo, mas a gente pode colocar complementos de lugares, complementos de maneira que é feito algo, ok? E assim por diante. Você criou 540 frases. Olha, se você realmente fizer isso aqui, se dedicar, esse mês agora, se você estudar, terminou as aulas, você faz isso, você cria, você já vai ter estudado tanto inglês que você vai conseguir chegar no nível A1. Não estou falando que você vai aprender inglês, mas você vai conseguir chegar no nível A1, enquanto as pessoas demoram um ano, você vai aprender aí em 3, 6 meses, se você realmente dedicar 1 hora por dia para estudar isso aqui e começar a colocar. Você já vai estar começando a falar inglês com seus 3 meses, você vai começar a comunicar, vai começar a falar de coisas básicas. Então não é tão difícil quanto as pessoas fazem parecer. Então a gente viu isso aqui hoje. Na próxima aula a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o presente. O que que a gente vai ver na próxima aula? Eu vou trazer para vocês conversations e estruturas do mundo real. Isso que eu acabei de falar para vocês fazerem, eu vou mostrar para vocês já feito. A construção de frases de diversas maneiras, incluindo tanto o presente simples dos verbos de ação como do verbo to be. Vou trazer algumas situações, alguns contextos e alguns detalhes a mais para vocês irem aplicando. Então não percam a aula de amanhã, ok? E novamente, se gostou, ficou até aqui, primeiramente parabéns, porque você está realmente querendo aprender inglês. Então deixa o seu like se essa aula te ajudou, se essa aula mereceu. Compartilha com quem precisa aprender inglês. E eu vejo vocês já amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. See you guys!